de comida está ótimo. Por mim, a gente até continuava nele. Mas, bom, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui com a última apresentação do Desvendando o Google Cloud. É uma série, né, de treinamentos técnicos que a gente está rodando aí desde agosto. Hoje é a última do ano. Hoje o tema é Big Data, ETL, Data Lake, Analytics e visualização de dados no Google Cloud. Ou seja, tem bastante conteúdo aí para a gente cobrir, para o Juliano cobrir durante o dia. Eu sou o Vitor, sou o gerente de marketing da QI, e o Juliano é nosso cientista de dados, é certificado como Google Cloud Architect e Google Cloud Data Engineer. A Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, tecnologia e pessoas. Nós temos mais de 1.000 projetos de sucesso no Google Cloud, em diversos segmentos de mercado, como vocês podem ver aqui, alguns dos nossos clientes. Temos também um portfólio completo de soluções e serviços cloud nas áreas de produtividade e segurança, com Google Workspace, e modernização de infra e inteligência de dados com Google Cloud ou GCP. A gente oferece serviços de discovery, design de soluções e projetos, implementação e suporte técnico também em todas essas ferramentas e produtos do Google Cloud. Dito isso, deixo vocês com o Juliano. Vocês fiquem à vontade para colocar suas perguntas aí no chat ou na ferramenta de perguntas e respostas, que a gente vai abordá-las no término da apresentação. Você está aqui para conseguir apresentar? Vou te passar aqui, se por acaso não. Deixa eu preparar aqui. Deixa eu só desligar as minhas notificações aqui, fechar o meu 1 milhão de tabs que eu tenho aqui abertas no meu Google Chrome. Só um pouquinho. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. As tabs são muito legais, né? Mas de vez em quando sufoca o navegador, né? E claro, como eu vou daí apresentar, né? Daí então eu vou botar aqui, vou compartilhar, vou passar para outra janela aqui. O meu áudio tá bom, né? Tá ótimo. Tá legal. Então, pode apresentar aí, eu vou tirar a minha, tá bom? Tá legal. Vamos lá, então. Vou apresentar uma tab, que é esta tab aqui. Depois eu vou desligar, que eu apresentei a tab errada. Eu estou com 2 tabs abertas, então eu vou pegar esta aqui. Agora estou na tab certa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá em modo de apresentação, né? Tá tela cheia. Então tá legal. Vou voltar um pouco para o título aqui. Então, esse é claro, o pessoal quando fez esse título, né, como são palavras aí bastante utilizadas, como disse o Marcos aí no começo, são palavras que o mercado busca conhecer agora, nesse momento, são palavras da moda, inclusive, né, Big Data, ETLs, né, Data Lake, Analytics, essas coisas. Então, esses conceitos são bastante vastos, né, e, de certa forma, complexos, dependendo do nível de iniciação de cada pessoa que estiver presente aqui. Então, eu vou começar explicando, e por isso também, por ter essa complexidade aí de assuntos, talvez eu me demore um pouco mais do que o planejado aí no horário, né? Porque esses assuntos são complexos. E aí, claro... Complementando, então, caso se alongue, a pessoa não possa ficar, a gente depois manda a gravação e a apresentação também, tá bom? Por e-mail. Isso aí. Então, beleza. Eu vou... Aqui está uma agenda daquilo que eu vou falar. São conceitos aproximados, né? Eu vou dar uma visão geral das ferramentas que o Google utiliza para fazer
esses processos que estão aí. Vou falar dos conceitos, né, da questão do armazenamento, do ciclo de vida dos dados e o consumo dos resultados, focados aí vou falar de algumas coisas históricas, né, e também de alguns conceitos relacionados ao próprio Google. E também vou contar algumas histórias aí sobre a lenda, né, da onde surgiram essas coisas e como elas começaram. O primeiro problema que aconteceu na motivação do Big Data, né, é a questão do armazenamento, porque no início dos tempos, quando se tinham servidores grandes lá da IBM, no censo americano, e também nas universidades, né, tínhamos terminais e tínhamos discos de armazenamento nesses servidores. Depois, as pessoas em casa tinham computadores pessoais que não tinham disco, né, tinha aqueles disquete grandão e tudo mais. E, claro, os PCs começaram a tomar corpo no mercado e foram chegando aí nas empresas e todos passaram a ter os PCs aí nas suas mesas e os servidores corporativos começaram a ganhar espaço e começou, então, as empresas a ter disco e mais disco. E as soluções de armazenagem, né, para poder se ter os dados que eram crescentes e cada vez foram crescendo cada vez mais, esses discos passaram a se tornar muito caros. Discos redundantes também, discos de rede, por exemplo, né, unidades de rede, de hot swap, que são aquelas racks com pilhas de disco, onde os discos podem ser trocados, né, com o sistema vivo, e também boots de servidores e clusters, né, com sistemas quentes de troca de disco para integridade de dados. Isso começou a ficar caro e também começou a ficar, para grandes quantidades de dados, começou a ficar aí mais, vamos dizer assim, impraticável quase, né? Então, as empresas tiveram que começar a pensar numa solução melhor para isso aí, e surgiu, então, aqui vem uma lenda, né? Tem esses dois papers iniciais ali, que tem o link na apresentação, que inclusive foi onde surgiu aí, diz a lenda, a palavra cloud. Na apresentação de um desses papers aí, falando do Google File System, né, que foi onde o conceito de um sistema de arquivo distribuído surgiu, ou seja, a técnica, né, de desenvolvimento de um sistema de arquivo que pudesse ser de baixo custo, né, com hardware commodity, de tal maneira que eu conseguisse pendurar vários computadores, baratos ou caros, não interessa, mas com uma aplicação rodando em cima deles, e essa aplicação, então, tinha condição de armazenar os arquivos e distribuir esses arquivos com tolerância à falha e tudo mais, e que fosse, entre aspas, transacional, né? Ou seja, um arquivo é colocado e o sistema de arquivo só responde quando esse arquivo estiver completamente íntegro dentro desse sistema de arquivo, espalhado entre vários computadores. E aí, então, ele usou a palavra, diz a lenda, né, que ele usou a palavra nessa palestra que estavam apresentando isso aí, acho que é esse cara ali, que é um indiano, esse Sanjay Ghemawat. Esse cara aí, ele falou, é como se o teu arquivo tivesse, tu não sabe onde está o teu arquivo, tem vários computadores lá dentro desse cluster, com o dado está armazenado e distribuído, é como se ele tivesse assim numa nuvem, né? Ele falou lá em inglês, e todo mundo começou a usar a palavra nuvem. E logo em seguida, né? Logo em seguida teve ele mesmo também, o mesmo time dele, em 2004, fez uma outra técnica de programação que podia ser implementada em qualquer linguagem, né? Que chama-se MapReduce. Porque se eu tenho uma lista, por exemplo, um arquivo gigante com uma lista de produtos vendidos a clientes, né? E geralmente eu vou fazer um relatório e vou saber qual é o valor total vendido para cada cliente. Isso eu tenho que mapear o cliente e agrupar por produto e somar, né? E agregar pela soma desses produtos, o total de produtos para cada cliente. Isso é chamado de redução. Então, ele criou um algoritmo de MapReduce, que foi o primeiro que surgiu no mercado,
dentro do Google, né, nesse ano aí, e aí então começou a surgir esse conceito de cloud, e isso foi feito dentro do Google porque o Google necessitava disso, né, lá dentro. Esses dois papers aí, eles, na verdade, motivaram uma comunidade inteira a utilizar essa mesma técnica, esse mesmo conceito, né, para construir um ecossistema aí em cima desse sistema de arquivos, né? Porque, claro, já que se tem um sistema de arquivo que é barato de armazenar, onde eu posso ir ali e pendurar, né, plugar computadores pequenos, né, de racks e discos em cima de um sistema operacional, começaram a surgir ferramentas para poder lidar com esses arquivos ali dentro, né? Para poder utilizar os MapReduce e ainda ir além do MapReduce, como, por exemplo, rodar algoritmos de machine learning, a simulação numérica, né, e também poder guardar esses arquivos em threads com velocidade, porque não é só o volume em dados, mas também a velocidade com que esses dados entram para dentro do cluster, e também a velocidade com que eles são distribuídos e consumidos. E as comunidades, o Google, inclusive, é um forte player, né, nas comunidades open source, ele tem equipes lá dentro do próprio Google que são dedicadas a programar aí nas comunidades de open source, né? Então, que nessa época, a grande motivação desses dois papers aí surgiu a ferramenta que hoje a gente conhece como Hadoop, que é a referência, uma das referências aí utilizadas, inclusive, pelo próprio Google, no mundo de Big Data e processamento de dados, né? Então, eu coloquei aí essas figuras todas, que são figuras que são os logotipos aí das coisas todas, né? Temos aí o Pig, o Zookeeper, o Hive, o Airflow, o Google, inclusive, tem uma implementação do Airflow dentro do próprio Google Cloud, né? Eu uso a palavra GCP. Quando eu falo GCP, é Google Cloud Platform, né? Que é um nome que a gente usa aí mais rápido. Então, eu vou mostrar também a equivalência desses produtos aí que são da comunidade, e que são utilizados na comunidade, e a equivalência deles em relação aos produtos do Google. Então, surgiu esse conceito, né, que é bastante falado e que é uma maneira didática da gente colocar e explicar como isso tudo funciona, que é o tal do Data Lake. O Data Lake é uma analogia a um lago, né? A tradução literal em inglês ali, que seria o lago dos dados, né? Essa analogia é uma analogia que é didática, né? Para que a gente possa entender os diferentes processos que acontecem, né? Desde do dado inicial, bruto, né? Até a gente utilizar o dado e consumir essa informação já em forma legível a um ser humano e prática, né? Então, eu coloquei aí um mapa, eu fui no Google Maps, colei esse mapinha aí, eu não sou designer, né? Então, eu colei figurinhas da internet por aí tudo, mas para explicar que, claro, um lago, ele é formado por seus riachos ali, ou afluentes, né? Que vão jogando água para dentro dele. Então, eu coloquei a entrada de dados justamente como se fosse uma analogia às entradas de dados. Então, nas entradas de dados, a gente tem várias formas que os dados entram, né? Eu botei ali uma cachoeirinha, botei um pântano, que já é mais difícil de tirar a água de dentro do pântano, eu já vou ter que ter alguma outra técnica. Então, uma estação de tratamento de água, por exemplo, para representar como a água estaria entrando, né, para dentro do nosso lago de dados, né, como os dados estariam entrando. E dentro do lago, propriamente dito, que é essa parte do meio, que eu coloquei aqui como armazenamento, a gente tem regiões do lago, né, regiões que são mais rasas, regiões que têm água mais limpa, ou águas mais profundas, tem mais vento, ou tem mais ondas, ou várias regiões aqui dentro que têm diferentes comportamentos e que podem ser mais fáceis para determinado tipo de utilização, que é uma analogia aos produtos de armazenamento. E no final,
no momento em que nós vamos consumir a água do lago, né, no caso que seriam os dados, né, eu coloquei aqui um barquinho à vela muito tranquilinho, porque pode ser simplesmente um dashboard tranquilinho que a gente quer para utilizar, ou pode ser uma coisa mais violenta, como uma cachoeira mais forte aí que necessite uma ferramenta mais sofisticada para fazer algum tipo de consumo, né, dessas informações, inclusive reprocessar essas informações e jogar de volta para dentro do lago em alguma outra área, né, por exemplo. Então, esse é mais ou menos o conceito de data lake, né? Não existe um produto que é um data lake, como, por exemplo, às vezes a gente, esse é um data lake, o BigQuery é um data lake, por exemplo. Na verdade, o lago de dados, ele é um conjunto de ferramentas que representa desde o processo de entrada de dados até o processo de armazenagem de dados, que formam o lago, e a visualização. Então, às vezes, as empresas, eu quero fazer um data lake aqui na minha empresa. Envolve todo esse processo, né? Desde a captura dos dados, tirar a água lá do pântano, né? E tudo mais, e tratar a água, e jogar dentro de um lugar, em várias áreas diferentes, onde podem ser usados de diferentes maneiras, e consumir esses dados aí para visualizar, ou para ter resultados, ou fazer integrações aí com alguma outra coisa. Então, eu vou começar pelo armazenamento, dentre essas três coisas aqui, e lá no final não, lá numa parte que eu coloquei aqui no começo, depois eu vou falar sobre o ciclo de vida dos dados. Isso às vezes está invertido, dependendo da documentação que a gente olha na internet. Botei a figurinha do disquete aí, porque eu li uma piada outro dia no Facebook, que dizia assim, o ano de 2120, o ícone de salvar continua sendo um flop disk desses aí, né? Então, eu botei um flop disk aí, um vintage. Botei aqui de novo a figura do lago de dados, já agora com os produtos associados a cada região, né? Eu botei essas duas linhas aí para dividir a parte de armazenamento, de entrada e de consumo, e esses aí seriam os produtos do Google que estariam relacionados a armazenamento. Eu vou falar um pouco individualmente de cada um deles, mas será uma visão aí mais, vamos dizer assim, superficial, né? Porque a gente não pode entrar profundamente em cada um deles, mas a maneira como eles funcionam, né? Então, essa é uma visão geral dos produtos de armazenagem do Google, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a qualquer momento pode parar e perguntar, tá? Eu estou escutando, ou depois escrever ali, a gente pergunta, a gente responde no final também. Eu vou passar por... Aqui tem uma visão geral aí, para a gente ver mais ou menos para que serve cada tipo de armazenagem. São praticamente todos esses produtos que estão aí, com exceção do Cloud Storage, são bancos de dados. Alguns bancos de dados são relacionais, outros não relacionais. E o BigQuery, no final, que ele está ali sozinho como um data warehouse, porque ele é um banco de dados final, é onde a gente guarda resultados de coisas, mas a gente também guarda coisas que não é resultado de coisas, a gente guarda coisas para processar também ali dentro nele, porque ele é um coringa. Ô, Juliano, um comentário de leigo aqui, mas enfim, é por isso que às vezes confunde, né, também, porque às vezes a pessoa usa a mesma palavra intercambiando data lake com data warehouse. Só que não é. Não é. Teoricamente, não é. Em conceito, não é. Tem bastante coisa na literatura, porque esses conceitos foram todos comercialmente também forjados no mercado, porque são analogias didáticas, porque esses assuntos são complexos. E muitas vezes, como isso envolve um ponto decisório dentro da empresa, que é a nível de diretoria, porque são ferramentas grandes, e ferramentas que movem a cultura da empresa para um lado e para o outro, tem muitas palavras que são utilizadas nesse contexto, de pessoas que conhecem, mas que não são técnicos, né? Então, essa confusão acontece. Mas, na verdade, o lago de dados é um processo, a analogia é em um lago, onde a gente tem justamente as entradas, a parte onde a gente guarda as coisas, a parte onde a gente
utiliza as coisas, a gente pode utilizar e voltar para o lago novamente e guardar de novo, né? Tirar de um produto de armazenamento, processar e jogar de volta para outro produto de armazenamento, por exemplo, e processos desse tipo. Então, aqui, claro, o BigQuery, ele entra aqui, o próprio Google chama de Data Warehouse, né? Mas ele tem produtos de análise de dados também. Então, claro, o primeiro produto mais cru de armazenagem é o Cloud Storage. Esse é o próprio primeiro, aquele do... Ops, peraí que eu apertei o botão errado aqui, desculpa. É o próprio produto, aquele do Google File System lá, daquele artigo lá em cima. Esse Google File System aí. É esse cara aí, é o Cloud Storage. A referência dele com relação aos produtos de armazenagem aí da concorrência, no caso da Amazon, por exemplo, é o S3, que é o mesmo tipo de storage, e do Hadoop é o HDFS, que é um sistema de armazenagem de arquivos, basicamente distribuído, né? Os outros produtos, todos, eles usam esse ground floor, né, de armazenagem, que é um sistema de arquivo. E, claro, um banco de dados, embora seja um banco de dados relacional, por exemplo, um Bigtable da vida, o próprio Spanner, ou o próprio BigQuery, eles lá no final são arquivos, né? Tem uma maneira de guardar os seus arquivos. E lá eles utilizam o Cloud Storage. No caso dos produtos do ecossistema do Hadoop, é o HDFS. Então, é o primeiro que a gente comenta. Simplesmente, já foi comentado isso aqui na outra palestra sobre a parte do Google Cloud, com relação à infraestrutura. O pessoal já deve ter falado alguma coisa sobre isso aqui, com certeza, mais profundo do que eu estou falando aqui. E ele tem algumas propriedades aí, que é com relação à sua capacidade dos arquivos estarem mais disponíveis em diferentes regiões dos data centers do Google, tem classes de armazenamento, isso aí geralmente está associado com preço, né? Tipo, se eu boto um arquivo que eu quase nunca acesso, que fica lá um backup que eu nunca vou usar, por exemplo, é mais barato guardado que uma armazenagem que eu estou disponível, que eu estou usando todo momento, né? É mais por questão de preço e disponibilidade. Mas é um sistema de arquivo, onde a gente guarda arquivos, né? Arquivos de imagem, arquivos CSVs, enfim, arquivos, blobs, objetos, né? Beleza. Os bancos de dados de armazenagem relacionais que o Google tem disponível como serviço, basicamente são esses dois produtos aí, que é o Cloud SQL e o Cloud Spanner. Bom, o Cloud SQL teve aí uma palestra passada, ou a anterior, acho que eu falei só sobre bancos de dados no Cloud, no Google, onde eu foquei esse produto aí, que é o Cloud SQL. Na verdade, são bancos de dados relacionais velhos conhecidos de toda a vida, né? O MySQL, o PostgreSQL e o SQL Server. São bancos de dados relacionais, têm os seus limites e a facilidade de serem gerenciados no Google, né? No Cloud, ou seja, abre uma interface lá dentro do console do Google e com checkbox tu configura um cluster, né, uma replicação, um backup, um point in time, um backup de ponto no tempo, né, para restaurar num determinado ponto no tempo, e coisas desse tipo, redundância, alta disponibilidade, né, é tudo facilitado aí pelo Google, mas é um banco de dados relacional normal como outro qualquer. Está classificado como um armazenamento aí no nosso Data Lake. E são bancos de dados aí velhos conhecidos. O Cloud Spanner, ele é um banco de dados relacional, só que ele é proprietário do Google, é implementado, né, pelo próprio Google e disponibilizado como um serviço gerenciado, e ele traz benefícios de bancos de dados não relacionais, que são os NoSQLs, né, junto com bancos de dados relacionais, para uma escala mundial, assim, enterprise, né? Vamos dizer, uma empresa de transporte marítimo que trafega barcos todos os dias
por todo o mundo, com um monte de containers rastreados por GPS, com transações financeiras acontecendo em vários terminais no mundo. Ele é um banco de dados desse porte. Ou uma empresa de aviação, por exemplo, a British Airways, que vende passagens no mundo inteiro, tem mais os terminais em todos os aeroportos no mundo inteiro, e aviões voando no mundo inteiro, e pessoas comprando, transações financeiras, né, acontecendo ao mesmo tempo, não pode vender o mesmo bilhete, o mesmo assento do avião 2 vezes, né, e coisas desse tipo. Então, esse banco de dados é um banco de dados para isso. Tradicional, relacional, só que ele traz esses benefícios de um banco de dados transacional, mas traz os benefícios de banco de dados NoSQL, porque ele escala e é disponibilizado aí em vários pontos geográficos, né, aonde for necessário. Bom, os não relacionais é que são as bolas, vamos dizer assim, as bolas da vez aí no mundo aí do Big Data, né? Porque, claro, o banco de dados relacional, ele tem, com relação a fluxo de dados, ele tem problema de armazenagem, por exemplo, de inserção de dados, de integridade referencial, e um conjunto de coisas que deixa ele lento para determinadas atividades, para dados que não são estruturados, por exemplo, ou que têm estrutura definida on the flight, né? Como se diz, at runtime. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, fui eu, desculpa. Então, tipo, são bancos de dados onde as tabelas não são fixas, podem ser criadas, né, diretamente pela API e tudo mais. Então, tem 2 produtos principais aí, que é o Cloud Data Store, que agora chama-se Firestore in Data Store Mode. É uma nova versão do antigo Cloud Data Store, uma versão que tem mais recursos aí, mais facilidades que o Data Store não tinha. E o Cloud Big Table, né? Então, alguns produtos equivalentes aí, no caso do Data Store, ele é um banco de dados para armazenagem de documentos, tipo MongoDB. Se guardam objetos do tipo JSON dentro dele, chamam de documentos, são entidades, né? A gente cria lá um tipo de entidade, por exemplo, cartão de crédito, e a gente guarda. Cartão tem algumas propriedades, tem o seu nome, tem o endereço de cobrança, tem um número, isso é um objeto, não é uma entidade. Isso, no final das contas, é um JSON. E esse JSON pode ser incrementado e criado novos campos, novas famílias de colunas e conceitos aí de banco de dados NoSQL, e podem ser armazenados aí dentro. Ele tem uma API de consulta, pode ser usado uma API REST, e tem também as consultas aí pelo GQL, né? Google Query Language, em analogia ao SQL, que é bem parecido com o SQL, na verdade, mas se faz as consultas aí dentro do Data Store. O Cloud Big Table, né? Ele é um banco de dados com o conceito de banco de dados distribuído, porque, na verdade, a gente cria uma grande tabela, por isso que a gente chama de Big Table, né? O Google deu esse nome de Big Table, né? Porque é uma grande tabela. Essa tabela tem uma row key, né, que é uma chave primária, só tem uma coluna, que é a chave primária, e as outras colunas todas são de dados, tem os seus tipos de dados ali dentro, naturalmente. E a grande vantagem dele é que ele é muito rápido para escrever. Quando é uma quantidade grande aí de informação, né, ele é bastante rápido para escrever coisas, e para ler, desde que não se consulte dentro das colunas que não são a chave primária. Mas como se pode ter um mapeamento de índice dentro dessa chave primária, a gente constrói a chave primária utilizando algumas estratégias para fazer a consulta por ela, ele acaba sendo bastante rápido. Alguns equivalentes aí do ecossistema do Hadoop são o Watchbase e o Cassandra, né? Que são o mesmo tipo relacional de banco de dados distribuído. Essa tabela, grande tabela, ela é compartilhada justamente naquele sistema de arquivo que eu estava falando no início, que é o sistema de arquivo distribuído, e ela entra dentro desse sistema de arquivo, e essa tabela é particionada e distribuída entre vários clusters, né, de processamento, por isso que a consulta também fica mais rápida,
e a escrita também fica mais rápida, porque quando se escreve num banco de dados desse tipo, dependendo da chave primária que eu escolhi, né, o meu motor de escrita vai jogar numa thread lá em um node, né, do cluster de armazenamento ou no outro node. Então, é tudo meio paralelizado. E a maneira de acessar esses serviços se faz principalmente pela API. E ele já é compatível aí com o gRPC, que é o protocolo de microserviços aí, inclusive dos famosos aí Kubernetes. E todo o gerenciamento dele também pode ser feito pela API, ou seja, pode criar colunas novas, criar tabelas novas, e tudo dinamicamente acontecendo por aí. Debaixo do meu desenho ali, que está mal cortado aí, feinho, né, tal, se eu fosse designer eu não ia sobreviver, mas ele tem aí ali as aplicações, né, onde pode ser usado ali, por exemplo, no caso do Data Store, para armazenar, é bastante usado em jogos de celular, sabe? Onde a gente aguarda o estado do jogo, né? Daí a gente está no ônibus, ou sei lá, está no metrô, e aí desliga o joguinho naquele momento e esse profile, todo esse estado do game é armazenado. É nesse tipo de banco de dados aí que se utiliza. E o Bigtable também pode ser usado aí para armazenagem de logs, né, de aplicação, logs que são rapidamente gerados, por exemplo, e também IoT, né, Internet of Things, que também recebe uma quantidade de informação gigante ao mesmo tempo, justamente por essa capacidade de ser distribuído. Aí, aqui, então, chegamos no BigQuery, né, que é considerado como um Data Warehouse. O conceito de Data Warehouse já é um conceito antigo, porque esse conceito nasceu justamente dos bancos de dados relacionais, porque um banco de dados relacional, como ele tem muitas tabelas, e eles começam a ficar muito grandes, para que a gente possa fazer relatórios, né, e fazer análise de dados, ou visualização de dados, às vezes carrega o banco de dados fica muito... a aplicação está utilizando o banco de dados e a gente está carregando o banco de dados, fazendo consultas gigantes com um montão de joins dentro dessas tabelas todas, para que a gente possa abstrair, retirar, né, um relatório agrupado, por exemplo, de vendas por cliente e por região, por exemplo. Então, o que começou-se a fazer é gerar bancos de dados paralelos, tabelas paralelas, onde o dado já estivesse pré-processado de tal maneira e que essas consultas fossem feitas já em cima desse banco de dados gerado, desse Data Warehouse, e não ficasse carregando o banco de dados de produção. Beleza. Esse é o conceito de Data Warehouse. O que aconteceu aqui, no caso do Hive, né, que foi o primeiro que surgiu, que diz a lenda também que foi lá no Facebook, porque quando estamos em Big Data, o conceito de importação de dados de um lado para o outro, ele perde um pouco de sentido. Porque se eu tenho um arquivo, por exemplo, um CSV, que é extraído de um conjunto de bancos de dados gigante, que a gente gera um arquivo CSV de análise, esse arquivo cai dentro do sistema de arquivo, no caso do Google File System ou do HDFS, do Hadoop, esse arquivo já caiu lá dentro, ele já está distribuído, não tem sentido eu importar ele de novo para um banco de dados, porque é um arquivo de 1 terabyte, por exemplo, e se eu tiver que fazer isso novamente, se eu tiver que incrementar esse arquivo, então isso é algo que fica impraticável. Então, o que fizeram lá no Facebook foi que criaram um motor escrito em Java que encapsula esse arquivo CSV diretamente e o usuário, que, como diz a lenda, né, eram especialistas, DBAs, né, especialistas em SQL, podiam facilmente, então, escrever consultas SQL normal, select from, o nome da tabela, e esse motor aí, Java, já diretamente fazia o MapReduce em cima desse arquivo CSV diretamente conectado ao arquivo. Ou seja, carregava as linhas desse arquivo no seu sistema de arquivo distribuído, já fazia o MapReduce e já trazia os resultados. Assim surgiu
o Hive. E o Hive passou a ser um player fantástico aí no mercado de análise de dados e de manipulação de grandes quantidades de dados, porque eu não preciso importar. O BigQuery faz a mesma coisa. Embora ele tenha um sistema de armazenamento de tabelas que é proprietário do Google, mas ele também oferece a opção de se conectar a tabelas externas, inclusive do Google Sheets, arquivos CSV, arquivos Avro, e alguns outros tipos ali de arquivo que tem lá na listinha, que são as fontes de dados externas, né? E ele tem uma interface para consulta de SQL normal. Ou seja, eu escrevo o SQL, né? Tem o SQL dele, né? A maioria da sintaxe do SQL padrão funciona, mas ele tem um próprio que chama-se BigQuery SQL Standard. E ele tem também alguns tipos de dados que são diferentes, então ele é bastante similar a esse motor aí, que é o Hive. O Hive até ele tem um logotipo, esse logotipo ali que é um elefante, porque o Hadoop é um elefante, o logotipo dele é um elefante com uma orelha grande ali, um rabinho de abelha, de hive, não sei como corpo de abelha, cara de elefante. Cara de elefante, pois é, não sei por que ele surgiu assim desse jeito, mas ele é esse aí, ele. E o BigQuery faz esse papel aí, e ele é, claro, um banco de dados final, onde a gente pega tudo aquilo que é armazenado aqui no meio do nosso data lake, que pode vir de bancos de dados relacionais. Eu coloquei aqui o Stackdriver também e o login do Google, que são... Porque, claro, hoje em dia a gente precisa medir as coisas, né? E a maneira de medir as coisas dentro do GCP é com essas duas ferramentas aqui, e aqui é onde estão os logs de tudo que acontece dentro do GCP, e as nossas aplicações também podem escrever, ou a melhor prática, inclusive, é escrever dentro desses logs. E esses logs podem ser também exportados para dentro do BigQuery, por isso que eu coloquei eles aqui, nessa partezinha de armazenamento. Em alguma literatura, talvez vocês não encontrem eles por aqui. Mas eu coloquei só porque eu achei importante que é preciso mencionar que existe isso e que isso conta como armazenagem, inclusive para cálculo de preço no GCP, conta como armazenagem. E o BigQuery, ele é um banco de dados final, onde o resultado de uma série de coisas é escrito nele. E, a partir dele, pode ser feito outros processamentos e que volta a ser escrito nele no final. Então, ele é o banco de dados que vai ser usado no final de todo o processo para poder disponibilizar a informação para consumo. Beleza. Aqui, agora, algumas características desses bancos de dados aí, com relação a tamanhos e tal, e suas utilidades e latências e tudo mais, para escolher, né, o que cada um se adequa aí, se adapta a qualquer necessidade. O BigQuery tem também o BigQuery ML, que são já modelos de machine learning já preparados, né, e prontos para utilizar direto de dentro do BigQuery. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Beleza, né? Então, agora, nós chegamos aí no ciclo de vida dos dados, né? Que é, claro, o ciclo de vida dos dados, ele envolve o nosso data lake aqui, ó, desde o começo, aonde tem essas flechinhas de entradas de dado aqui, onde ele chega, que tem aí os conceitos de ETL, né? De DAGs, que são as DAGs do Airflow, por exemplo, pipeline de dados, essas coisas todas aí. Esse é o ciclo de vida dos dados, ou seja, o dado vem aqui de fora, é processado, é armazenado, né? É tratado, é massageado, como a gente diz também, porque é transformado, né? Algumas coisas podem ser mudadas, por exemplo, uma data, às vezes é um campo de data, mas a gente prefere separar em 3 colunas, como ano, dia e mês, isso é uma massagem, né, que a gente faz, por exemplo, e coisas desse tipo, para que ele fique pronto para ser consumido. E é consumido, então, até o final. ETL é de Extract, Transform e Load, que é justamente esse processo, mas tem muitos nomes aí que
pessoal fala que uma pipeline, por exemplo, de dados é diferente de um processo de ETL, porque na pipeline a gente não transforma, a gente só carrega, né? Então tem um montão de literatura aí desse tipo, com esses termos aí, para cá e para lá, e filosofias e conceitos, né? Mas no mundo real, a gente está falando de trazer o dado lá da sua origem, né, lá do pântano, ou onde quer que ele esteja, né? Aqui no nosso pântano, aqui, deixa eu achar ele aqui no nosso pântano, ou lá da cachoeira, ou de uma estação de tratamento, ou seja, o que seja que a gente precise preparar a fonte de dados, se é uma API, se são arquivos de texto, se são bancos de dados ou sistemas aí legacy, né? Legacy systems, por exemplo, de qualquer forma que venha de qualquer lugar, ou de coisas que estão streamando informação a todo momento, e jogar eles e deixar eles prontinhos para ser consumidos ou processados, né? E analisados. Na prática, é isso. Tem vários nomes para isso, como eu falei, porque tem pequenas diferenças entre essas coisas e o pessoal fica aí tomando cerveja, discutindo se vai botar o T ou se é só uma pipeline e tudo mais. Mas o processo é esse, o conceito, né? Então, aí, beleza, ó. Temos a ingestão de dados, né, que é a primeira coisa que acontece, ou seja, desde a origem dos dados, onde eles chegam, onde eles estão disponíveis, né, onde eles são armazenados, são processados e analisados. Aí, esse análise é análise de máquina, né, não é análise feita por um ser humano, que vai analisar um gráfico e vai dizer, vamos ter um apagão elétrico em 2022. Não, é uma máquina fazendo algum tipo de análise numérica, né, uma simulação numérica, um algoritmo de machine learning, ou algum processamento desse tipo. E no final, então, é quando a gente daí, o ser humano vai olhar essa informação e vai tirar as suas conclusões. Esses processos, eles, na verdade, eles se intercalam, né? Eles não são, assim, bem definidinhos desse jeito aí, porque eu estou armazenando, mas, ao mesmo tempo, quando eu processo, eu tenho resultado daquele processamento, e, às vezes, é um processamento gigante, e eu preciso guardar esse resultado em algum lugar também, então, eu também vou armazenar também, de alguma forma. Algoritmos de machine learning, por exemplo, precisam do seu... o algoritmo treinado também precisa ser armazenado. Então, a gente também volta para a armazenagem, né? Aí, o algoritmo de machine learning já treinado e armazenado, o seu treinamento, quando a gente vai consumir, a gente tem que carregar ele do armazenamento e alimentar ele com novos dados para poder consumir o resultado. Então, e aí visualizar numa ferramenta de visualização, por exemplo. Então, esses processos são todos intercalados, né? Eles não são, assim, bem definidos como estão aí. Mas, para fins didáticos, né, a gente define assim para que a gente entenda aonde que a gente está. Então, no caso do Google, né, os produtos que a gente tem para entrada de dados, vamos dizer assim, para ingestão desses dados, né, eu saliento mais uma vez que esses produtos aí, eu coloquei alguns em ingestão, mas eles também aparecem em vários pontos desse processo, porque eles também envolvem processamento interno, então eles não necessariamente estão só na ingestão, eles podem estar na parte de armazenamento ou na parte de consumo e visualização, porque eles podem estar reprocessando coisas para voltar para armazenar. Mas no caso da ingestão de dados, eles estão aí associados com a ingestão de dados, né? O nosso lago aí, ele vai crescer ainda até o final. Então, o primeiro deles, que, vamos dizer assim, é considerado uma grande vantagem do Google, né, é o Cloud IoT Core, que é o Internet of Things, que é um produto especializado para Internet das Coisas, né, que é especializado para registro de dispositivos, com segurança. Com autenticação, com fluxo de dados criptografado e em uma escala simplesmente gigante, né? A nível global, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente tem dispositivos que medem a temperatura na superfície da Terra, tem vários aí espalhados pelo mundo, né? Vários, muitos, assim.
da ordem de 1 milhão, por exemplo, espalhado aí nas florestas e em todos os lugares, e essa ferramenta tem condição de receber toda essa informação cada um enviando a temperatura atual, né, naquele momento, a cada segundo, por exemplo, via internet, né? Ou, por exemplo, aviões que estão viajando em todo o mundo, nesse momento enviando suas coordenadas GPS, sua velocidade, né, a velocidade do vento e um conjunto de informações de taxiamento, aí, de tracking, também todos ao mesmo tempo. A grande, vamos dizer assim, o grande discurso do Google sobre esse produto aí é que é um produto seguro, né, e que implementa protocolos aí de padrão de mercado, que é o MKTT aí, o mosquito, né, que a gente fala em português, e o JWT, que é o JSON with Token. Isso já é meio que nativo a esse produto e pouca implementação necessária nos dispositivos para que sejam conectados a esse serviço aí. E ele faz rotação de chaves de criptografia e de chaves de autenticação automaticamente entre os dispositivos, porque dispositivos de Internet of Things são um grande buraco aí na segurança, né, na infiltração no sistema, para que se possa inserir uma falha dentro do sistema e depois tirar proveito dessa falha, como um hacker, por exemplo, poderia fazer para capturar algum tipo de informação. Tem uma história que se conta aí, que eu não me lembro, alguma palestra que eu vi por aí em algum lugar, de hackers, né, que o pessoal tinha usado para entrar num hotel, tinha um controlador de temperatura da água dentro de um aquário, e ele estava ligado na rede do hotel, e aí por esse dispositivo conseguiram informações e conseguiram entrar dentro da rede do hotel. Nesse caso, porque não era criptografado, e esse dispositivo que media a temperatura da água, ou dava comida para os peixes ali no aquário, fazia alguma coisa ali, né? E estava conectado diretamente na rede limpo. Então, é importante a segurança nesse tipo de dispositivo. Teve o maior hacker de todos os tempos também, que foi o cara que quebrou uma máquina de caixa, né, de ATM, uma ATM machine, né, essa de sacar dinheiro. Ele hackeava para mostrar isso, né, para dar o exemplo de quão falha é a segurança dos dispositivos. Equipamentos de marca-passo que utilizavam wireless, por exemplo, pode provocar um ataque de coração na pessoa que está usando o marca-passo, porque o protocolo é aberto, né, e não tem nenhuma autenticação com nenhum tipo de criptografia ou nada. Então, facilmente, ele conseguiria capturar pacotes de um marca-passo e provocar, e que ele não provocava, obviamente, ele estava só demonstrando isso, né. Então, por isso que é importante citar esse produto aqui e a qualidade de segurança que a gente tem dentro desse produto aí, além de estar implementando padrões de mercado. Um outro produto que é significativo e que também é de escala global é o Pub & Sub, que é um serviço de mensagens, né? Alguém abriu o microfone aí que eu escutei? Fui eu, Julico. Voltando na tela anterior, só uma dúvida. O JWT, né, o JSON Web Token, ele é a parte de autenticação já ali encapsulado já no MQTT, tanto porque aí ele tem o IoT Core, ele é MQTT e HTTP, né? Então ele consegue ler esses dois protocolos, né? Vindo lá do sensor ou do atuador, ou sei lá, da thing, né? Sim. E aí esse JWT, ele é o protocolo de autenticação para ambos, tanto o MQTT quanto o HTTP, podem estar utilizando o JWT para fortificar essa autenticação que tu acabou de comentar, né? É isso aí, é isso aí. E também tem, porque funciona como se fosse uma API REST, né? Ele pode funcionar como se fosse uma API REST. Aí obedece a questão dos verbos ali, serve no file web. E a autenticação aí de chave de API, né? Muito obrigado pela pergunta, senhor Marcos Gileno. Aqui no Pub & Sub, o Pub & Sub é um
Serviço de mensageria. O serviço de mensageria, ele é um serviço de middleware, porque quando se tem uma quantidade de informações chegando de uma maneira rápida, né, e em uma grande escala, a gente não consegue ter um sistema que processe essas informações à medida que as mensagens chegam, né? A técnica para que a gente tenha um processamento mais favorável, vamos dizer assim, e que consiga receber todas essas mensagens sem que se tenha um gargalo de processamento, é criar uma fila de mensagens intermediária. Ou seja, o sistema, esse pub and sub, a aplicação, essa camada intermediária, ele cria um buffer de mensagens, né? Então, o dispositivo, a pessoa, a aplicação que está enviando as mensagens, envia a mensagem e já recebe uma resposta positiva de que a mensagem foi entregue, e essa mensagem não é processada naquele momento. Isso faz com que as coisas sejam rápidas e as mensagens fiquem ali numa fila. E uma outra aplicação vai lendo essas mensagens e vai, então, processando na medida como se vai utilizando o processamento, e o sistema, né, a aplicação que publica a mensagem fica livre para publicar novas mensagens e para seguir o seu caminho sem que se tenha um gargalo de performance. Isso aí, esse diagrama que está aí na tela é mais ou menos como funciona, porque a aplicação que publica as mensagens, né, que envia as mensagens para a fila, chama-se publisher, que é o publicador de mensagens, né? E o subscriber, que é a aplicação que coleta essas mensagens, é o assinante, né? Ele é o assinante desse tópico, né? O tópico é onde a gente cria a fila de mensagens, né? Cada tópico é uma fila de mensagens diferente. E aí os publishers vão publicando mensagens à reveria, e as aplicações, que são os assinantes, vão recolhendo essas mensagens aí à reveria. E esse gerenciamento funciona bem. Existe tempo que as mensagens... Tem várias configurações que podem ser feitas aí com relação a isso, né? Não vou me aprofundar muito aí. Se a mensagem foi recebida, se não foi recebida, qual é o tempo de vida da mensagem e várias coisas. O produto equivalente a esse produto aí no ecossistema do Hadoop é o Kafka. Eu não sei se eu botei um logotipo do Kafka aqui no começo. Botou. Isso, está ali ele. Ele é da Apache, né? Sim, é da Apache, Apache Foundation. Eu e o Marco Gileno aí, a gente tomava, né? Agora a gente não toma mais, mas a gente conversa bastante sobre tecnologia. Nos divertimos muito. Toma doses de Cloud, PubSub e etc. Isso aí. Então, o Marcão está convidado aí a comentar e ajudar aí na explicação aí de tudo que ele quiser. Claro. Um cara que está liberado aí. Então, o Pub and Sub, aqui tem um diagrama do Pub and Sub e do IoT, onde a gente... claro, todos os produtos do Google podem ser conectados com outros produtos do Google, né? E, neste caso, é um exemplo clássico, onde, por exemplo, nós temos aí o bridge do Mosquito, né? Aí, com um dispositivo que pode estar enviando aí informações de telemetria conectados ao Cloud IoT, que, por sua vez, envia as mensagens enviadas do dispositivo para o Pub and Sub, para serem processadas posteriormente por alguém. Beleza, né? Então, agora, a próxima ferramenta que é de fundamental importância dentro do Google Cloud para consumo de informação e que é parte ativa no processo de ETL dentro do Google, chama-se Dataflow. O Dataflow é um runner de um conjunto de bibliotecas da Apache chamado Apache Beam. Apache Beam é um framework, um SDK de linguagem, né, onde a gente programa
a transformação dos dados, né, e o massageamento das informações dentro das informações que podem estar em CSVs ou podem vir através de streams, e fazendo isso a gente consegue separar os processos de transformação de informação a nível de item de coleção ou linha de CSV, por exemplo, em diferentes workers, e esses workers, então, podem processar essa informação paralelamente dentro da pipeline e guardar essas informações em algum lugar. Ele tem essa capacidade. O Apache Beam é responsável por isso. O Apache Beam tem runners, que o equivalente do Dataflow, por exemplo, é esse esquilinho ali chamado Flink. Esse cara é o cara que é um runner do Apache Beam, e ali a gente tem o logotipo do Beam ali também, que é esse conjunto de bibliotecas, esse SDK que é utilizado para fazer essa pipeline dentro do Dataflow. O processo a gente escreve a pipeline, ou o processo de ETL, utilizando as bibliotecas do Apache Beam, que pode ser em Java, ou em Python, em Go, e outras linguagens também vão surgindo, né, com o tempo, e a gente faz o deploy dessa pipeline dentro dos workers do Dataflow. O Spark também é um runner do Apache Beam, e o Flink também é um runner do Apache Beam. Marcão, algo a comentar por aí, que esse aqui eu sei que também é o teu preferido. É uma ferramenta super útil, né, indiscutivelmente, né? Mas o que eu percebo, vindo, né, já de alguns anos trabalhando no mercado, quem trabalha muitas vezes com essa parte de dados, eles mesmos gostam de fazer essa parte do ETL, né? Porque, sei lá, às vezes como você tem uma necessidade muito específica, você pode fazer a mesma coisa com o teu script Python e vai ser lindo, maravilhoso, como está trabalhando com uma ferramenta dessa. Então, para aqueles que veem, né, a questão da transformação de dados e de toda a questão de dados, claro, você tem esse ferramental no Google, mas você pode estar utilizando muitas coisas que você já está acostumado e vai continuar utilizando normalmente na nuvem também, entendeu? Só que como o Google tem esse conjunto, né, de ferramentas, você pode utilizar não tudo, ou alguma parte delas apenas, entendeu? A grande vantagem é a distribuição em grande escala, né? Esse aqui é o grande Q, né? Enfim, é isso, só porque às vezes assim, as pessoas ficam, meu Deus, quantas coisas, né? Que coisa que deve ser complexo. Cara, tem coisas que continua, você vai pegar o teu script, vai continuar e vai, né? E vai ter coisas que vai te facilitar de um jeito, né? Você vai mudar pouca parte da forma como tu fazes e vai te trazer um grande resultado, né? Então, assim, não é porque muitas vezes você vê tanta coisa, né, tanta informação, parece ter um nível de complexidade muito grande. Não, você pode estar utilizando pequenos componentes desses, né? Então, outro ponto também que eu acho interessante falar, porque a gente vê muita gente, né, só usa o Pub and Sub para fazer toda, né, a questão do event-driven, ou, né, o Cloud Storage é clássico, né, ele é o staging ground da nuvem, né, então ele é o palco inicial de qualquer projeto dentro da nuvem. Enfim, tem que saber componentizar e muitas coisas você vai conseguir fazer do jeito que você está e não vai modificar muitas coisas, só ter a questão da escalabilidade, como o Juliano já falou. É isso aí. Valeu, muito obrigado. É importante isso aí que o Marquinhos falou, porque, de fato, essas ferramentas, praticamente, não todas elas, mas elas são implementadas para grande escala, né? Grande escala e grande flexibilidade. Mas, de repente, a gente só tem uma pipeline de dados pequena, a gente tem
3 ou 4 arquivos CSVs de um SQL Server que a gente quer levar e fazer um dashboard para ver um gráfico, né? Às vezes uma aplicação Python simples já resolve esse problema, né? Não é necessário usar uma ferramenta que é mais poderosa para grande escala, né? Exatamente. Isso aí. Eu coloquei esse diagramazinho para explicar como essas coisas são conectadas, né? Ou seja, o Dataflow pode se conectar diretamente ao Pub and Sub e o IoT pegar de um device. Esse moranguinho ali é o Raspberry Pi, que é um dispositivo bastante conhecido na parte de IoT, como tem o Arduino também, né? Esse tipo de aplicação para ser implementado aí com sensores de medida de umidade, medida de temperatura, qualidade do ar e uma série de coisas. Ele é um padrão de mercado. E o BigQuery está ali como final. Alguém quer perguntar? Não, foi alguém entrando, acho que tinha caído. Tá, legal. Pensei que tinha alguém levantado a mão. Bom, beleza. Então, agora aqui no nosso Data Proc e Data Prep, que são 2 produtos aí que são, entre aspas, externos ao Google, né? O Data Prep é uma ferramenta da Trifacta, ou Triacta. Acho que é Trifacta. Marcão pode me corrigir, é Trifacta, né? Facta. Isso, Trifacta. Então, aqui ela é uma ferramenta visual para fazer pipeline de dados a partir de arquivos de vários tipos, CSV, por exemplo, que é o mais comum, mas também faz Diavros e outros tipos de arquivo ali, também o tempo inteiro estão aumentando esses arquivos. Se pode programar manualmente dentro dessa ferramenta como é que esse dado vai ser transformado através de alguns jobs dentro dos arquivos, e essa ferramenta já automaticamente publica um job do Dataflow, já dentro do Google, para que esses arquivos já possam ser disparados por algum evento, né? Podem ser lidos e ser processados e armazenados diretamente no BigQuery, por exemplo. É uma ferramenta visual para fazer a transformação de dados e transformar isso num job do Dataflow. O Dataproc, por sua vez, é um cluster gerenciado pelo Google, um cluster Spark. O Google mantém essa ferramenta por compatibilidade e também porque o mercado tem utilizado e tem crescido muito essa ferramenta dentro do mercado de análise de dados e de data science. É uma ferramenta que faz muitas coisas e tem muitas definições e muitos padrões de mercados que foram definidos por essa ferramenta. E o Google, então, oferece esse serviço também. Esse serviço, ele utiliza o sistema de arquivo do HDFS interno, ou pode ser diretamente conectado ao Google File Storage, né? O Google File System, que é o Cloud Storage, para poder utilizar os arquivos direto de lá. Vantagem é que é uma ferramenta gerenciada, né? Não há necessidade de instalar, por exemplo, o Spark, nem instalar o Hadoop, nem instalar essas ferramentas todas, que às vezes é difícil de instalar essas ferramentas. Isso já é gerenciado pelo Google. É só escolher lá no checkbox quais são os serviços que a gente quer. Se a gente quer o Hive, quer o Pig, quer as bibliotecas, quer várias coisas aí. Bom, outras formas de ingestão de dados, já entrando também nessa parte aí do que a gente estava conversando, da simplicidade, né? A gente não precisa ingerir dados utilizando o IoT e o Pub and Sub. A gente pode utilizar nossas aplicações do dia a dia. Qualquer ferramenta, qualquer código que leia algum tipo de API ou algum tipo de arquivo que processe essas informações e que consiga conectar com as bibliotecas de armazenagem de qualquer tipo de banco de dados dos acima mencionados, pode ser utilizado para ingestão de dados também. Essas ferramentas são todas ferramentas de processamento de informação, né? O Compute Engine são máquinas virtuais, os Kubernetes são clusters de containers aí, o Cloud Functions é um pedaço de código que roda lá dentro do Google, ele tem encapsulado, né? O App Engine é um App Launcher, o Cloud Run é parecido com o Cloud Function, mas tem uma arquitetura diferente.
Beleza, né? Então, dito tudo isso aqui, os dados foram todos entrados, processados, massageados, jogados para dentro das nossas unidades de armazenamento, consumidos, jogados ali para dentro, salvos, pré-processados, e então agora nós vamos consumir esses resultados. Consumir esses resultados significa não só visualizar eles num gráfico assim bonitinho, significa também processar eles ou reprocessar eles, como rodar um algoritmo de machine learning, por exemplo, em cima deles, e salvar eles, guardar eles novamente num sistema de armazenamento, como, por exemplo, o BigQuery. E daí, então, a partir desse resultado, a gente lê. A gente também pode usar ferramentas como notebooks, né, que são ferramentas de código, que também podem se conectar diretamente com o sistema de armazenamento e ler esses dados e também oferecer aí outras facilidades, né, para gerar gráficos e informações que a gente pode analisar. Eu coloquei aqui as coisas meio entrepassadas nessas linhas aí, justamente porque existe esse fator de que a gente lê a saída das informações, estão lá guardadinhas, preparadinhas, a gente processa utilizando algum tipo de processamento e guarda elas de volta. Então, por isso que está tudo meio entrepassado aí, né? Esses produtos que tem aqui nesse quadradinho embaixo, onde tem Cloud AutoML, Cloud Job, Cloud Video Intelligence API, Cloud Vision, esses produtos são algoritmos de machine learning e redes neurais já treinadas, oferecidas pelo Google para utilização. Não todos eles, né? Tem lá embaixo o Cloud TPU, é um serviço que está faltando um aí, que é o Cloud GPU, que é uma API disponibilizada pelo Google, que oferece um processamento de ponto flutuante matemático de alta performance especializado em ponto flutuante. Ponto flutuante é um número com muitas casas depois da vírgula. E também GPUs, né, que são processamentos de vídeo, de graphic, né, Graphic Processing Units, né, que tem uma alta capacidade de processamento, também para algoritmos de aprendizagem na parte de machine learning que requerem mais processamento. A aprendizagem requer mais processamento do que consumir o algoritmo. Essas ferramentas já são todas preparadas para que se treine um modelo customizado pelo cliente próprio, né, personalizado. Esse modelo já pode se tornar uma API e ficar disponível e diretamente conectada aos dados aí do nosso, em algum lugar do nosso Data Lake. As duas ferramentas que estão ali em cima, que é o Data Studio e o Colab, são ferramentas para... O Data Studio, ele é para visualização de dados diretamente. É um produto associado com o Google Workspace, com permissões submetidas do próprio Workspace, gerenciadas pela administração do Workspace, e que pode ser conectado a muitas fontes de dados. São fontes de dados externas, como o MySQL, o BigQuery e outros bancos de dados externos, e tem uma infinidade de conectores aí, e ele pode fazer várias coisas, inclusive fazer merge, né, mesclar informações entre diferentes fontes de dados. Se tem um campo de referência, que é um campo, uma chave, por exemplo, né, que pode estar o código do cliente, por exemplo, que tem num banco de dados é o mesmo código, e lá em outro banco de dados é o mesmo código. No Data Studio, essas coisas podem ser associadas e se fazer um gráfico que já traz essas informações conectadas. E ele tem algumas capacidades que são automáticas aí para o usuário final, que ele já faz agrupamentos, já pode se colocar aí uns campos de filtros, né? Ele já automaticamente ele já agrupa, já faz somas, tem campos personalizados para fazer algum tipo de cálculo, né? Como soma, média, máximos, mínimos, né? São bastante parecidos com as capacidades que tem o Google Planilhas e o Excel. As fórmulas que a gente tem lá também podem ser usadas aí já nas tabelas e nos gráficos que ele oferece. Uma ferramenta bem legal e bastante útil e rápida, né, na sua utilização. O Colab
Também é um tipo de arquivo do Google Workspace, lá dentro do Google Drive. A gente cria Só uma coisinha, tudo isso que tu falou do Data Studio é ainda custo zero, ele em si. Ah, legal. É isso aí. Custo zero ele em si. O Colab eu acho que também é custo zero, né? Não é? Ou não? Não me lembro. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não estou oficializando, mas eu acho que não. Porque o Colab é um arquivo do Google Drive também. A gente vai lá criar novo arquivo, criar um arquivo do tipo Colab. Esse arquivo tem associado a ele uma pequena unidade de processamento e ele é um notebook Jupyter. Ele é uma versão do Jupyter, é uma versão até, eu diria, entre aspas, né, os data science aí, os data scientists aí presentes que me perdoem, mas ele é um pouquinho melhor que o Jupyter, das suas... Ele é free sim, tá? Ah, Ele também é legal. free. Então, ele é um Jupyter aí free, ele tem algumas coisas que o Jupyter não tem na parte de deixar ele mais bonitinho. Tem umas coisas ali que o Jupyter às vezes é mais difícil de fazer. Mas ele se pode instalar bibliotecas também, se pode conectar com o banco de dados externo e gerar gráficos e, inclusive, fazer algum tipo de análise de dados utilizando algum tipo de biblioteca, como o PyTorch, por exemplo, ou TensorFlow, bibliotecas de machine learning também, ele também tem alguma coisa. Quando a coisa começa a ficar mais grossa, que daí ele não oferece suficiente processamento, aí se pode utilizar o Jupyter diretamente, né? Dentro de... Tem um tipo de VM lá no Compute Engine, que é uma VM especializada em Deep Learning. Essa VM já traz um conjunto de bibliotecas, né? Que estão armazenadas dentro, já estão pré-instaladas nessa imagem, né? Que já tem todas essas ferramentas aí já instaladas para utilizar, e aí ali sim se pode conectar com esses sistemas de armazenamento e rodar algoritmos pesados, né, de MapReduce e Machine Learning, essas coisas. E se acessa essa imagem através de qual serviço aí, Juliano? É o Compute Engine. Tem um tipo de... tem uma imagem lá tem que uma é para imagem lá que isso. é essa, isso aí, que eu Entendi, chamo. cara. Deep Learning Image lá, tem uma lá que é para isso aí. Entendi. E, claro, eu coloquei outros conectores do mercado, né, que podem ser utilizados para se conectar com todas essas ferramentas aí. O Power BI da Microsoft, o Excel, o Tableau, né, que é bastante conhecido aí também, o Google Sheets, que é o próprio Google Sheets, a suíte Anaconda também se conecta e tem bibliotecas para serem conectadas aí diretamente com essas ferramentas e também podem ser instaladas dentro dessas VMs aí de Deep Learning lá, direto do Compute Engine. Muito obrigado, né? Perguntas e respostas. Desculpa o atraso aí no nosso tempo de pergunta. Obrigado, Marcão, que está sempre aí para ajudar aí, trazer sugestões aí naquilo que a gente está fazendo. Eu queria antes de tudo, antes de agradecer, eu gostaria de fazer aqui tecer um elogio, né? Porque realmente acho que ele deveria ser o nome da tua palestra hoje, Juliano, como deixar um assunto complexo entendível. Para Opa, começar, eu acho muito que obrigado. a forma didática como tu conseguiu representar hoje foi assim, pô, cara, foi assim, realmente só pessoas que entendem realmente a fundo, né, um assunto conseguem efetivamente deixá-lo simples e entendível para a grande maioria, entendeu? Então, acho que realmente, além de tudo, parabéns, que aula. Obrigado. Tamo junto aí, né? Então, Show de bola. muito obrigado, Marcão. Legal, galera. Não tem perguntas aqui, tá? Mas não sei se o pessoal ainda guardou alguma perguntinha para agora, para o final. Ou se tiverem outras questões que queiram endereçar posteriormente também, né? Já que a gente já ultrapassou bastante o tempo. Quiserem entrar em contato com a QI, né? No contato@qinetwork.com.br, você pode entrar em contato com a gente. E você pode passar esse slide aí, Júlio. E você pode conhecer também, não a da jornada, a nossa jornada de modernização de infra, por meio da qual a QI dá
os serviços de análise, orientação e mapeamento técnico, para quem está com interesse de fazer uma migração para a nuvem, ou mesmo que já usa alguma nuvem e está precisando otimizar a utilização dessa nuvem. Então, por meio da jornada de modernização de infra, a gente dá todo esse apoio aí para fazer toda essa parte de análise, orientação, mapeamento e, eventualmente, até o design do projeto e a implementação do projeto, dependendo do projeto que vocês tiverem. Daí, se vocês tiverem interesse, basta entrar em contato ali por esse link, vocês vão receber essa apresentação. E também, para quem tiver interesse sobre o Google Workspace, não é aqui o fórum próprio, mas às vezes a pessoa tem interesse, pode assistir essa apresentação da Valéria Lima, que rodou no mês passado, falando sobre o futuro do trabalho com o Google Workspace, e principalmente a utilização do Workspace nos modelos de trabalho remoto, trabalho híbrido. É isso aí. O pessoal realmente não colocou mais nenhuma pergunta agora, mas fica o canal aí de contato e vocês vão receber todo esse material também. Agradeço a todos que ficaram com a gente até o final, agradeço demais o Juliano e o Marcão pelas intervenções também. E é isso, fechamos o ciclo do Desvendando o Google Cloud e ano que vem tem mais. Tá isso, bom? né? Essa é a última do ano, né? Essa é a última do ano que vem vamos planejar alguma coisa assim, mais mão na massa, de repente. Opa, vamos fazer um projeto de tal coisa e tal, vamos pensar como fazer isso. Isso aí, tá bom? o pessoal pode mandar sugestões aí também, né, de repente, do que estaria a fim de ver aí que a gente implementa. Sim. Muito obrigado a todos aí. Obrigadão, Juliano. Abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Parabéns. Valeu, Marcão. Tchau. Obrigado. Tchau, Jaima. Tchau.